Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o DH, eu trabalho como designer há mais de 10 anos e nos últimos 5 anos 100% focado no mercado americano, ajudando principalmente startups do Vale do Silício de forma remota daqui do Brasil. E nesse mini curso gratuito de quase 2 horas, eu quero tirar você do zero, ou quase isso, a um nível muito confortável de Figma. E nesse mini curso nós vamos desenhar 2 telas de apps, tá? A primeira vai ser uma interface para que o usuário possa gerenciar os seus jogos. A segunda vai ser uma interface de um app de finanças pessoais para que o usuário gerencie suas despesas. E eu quero dividir esse mini curso em 3 etapas principais. A primeira, eu quero fazer um tour na ferramenta, eu quero te introduzir ao Figma. A segunda etapa, nós vamos entrar com a mão na massa e desenhar os 2 apps que eu falei no começo do vídeo. E a terceira e última etapa, nós vamos prototipar, nós vamos animar as telas que a gente desenhou. Enfim, eu espero que você se divirta, que você aprenda muito e bora para a prática. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o Figma, né? Você precisa baixar essa ferramenta, tá? Então vem aqui no figma.com, né? Você pode ir lá no rodapé, tem essa parte de downloads e você pode baixar. Se você está no Mac, baixa a versão para Mac. Se você está no Windows, baixa a versão para Windows, tá? Depois que você baixou, você cria conta, instala e tal, e você vai ter uma interface parecida com essa aqui, tá? Provavelmente não vai ter projeto nenhum. E aí você pode criar o seu primeiro projeto de design clicando aqui nesse plus, nesse mais design file, tá bom? Eu costumo dividir o Figma em 2 segmentos, que é a parte de projetos e arquivos, que é essa que você está vendo, e a parte de community, que é essa daqui, tá? Basicamente, a community é onde as pessoas que usam o Figma elas, por vontade própria, colocam os seus arquivos de forma pública, né? Então, as pessoas postam os seus trabalhos aqui para que outras pessoas possam usar, né, alguns arquivos e para ter inspiração também, tá bom? Então, você pode vir aqui, caso você queira pesquisar por biblioteca de ícones, por exemplo, você pode vir aqui e pode pesquisar icons em inglês, porque a maioria desses arquivos estão em inglês. Você pesquisa icons, vem em files e templates, e aqui, por exemplo, você consegue ter acesso a essas threads aqui com mais de 1000 ícones, tá? Para você poder usar nas suas interfaces, tá bom? Então, beleza, aqui nessa parte de community, basicamente você vai ter acesso a diversos arquivos de diversas pessoas que estão públicos, né? E na parte de projeto, de fato, você vai conseguir criar as suas próprias telas, tá? Então vamos lá, criar o nosso primeiro projeto. Aqui você pode renomear esse projeto. Vamos colocar curso de Figma grátis. Grátis é o nome do meu projeto. E aqui dentro do meu arquivo eu tenho basicamente 3 grandes áreas. A primeira, que é a barra de ferramentas, que é essa parte daqui de cima. Você tem acesso nesse ícone do Figma a diversas coisas sobre o arquivo, tá? Sobre o arquivo que você está trabalhando. E aqui você tem algumas ferramentas básicas. Se você vem do Photoshop, Illustrator, você já conhece isso. Se você nunca viu isso antes, basicamente são ferramentas de formas, de texto, Pen Tool, que é basicamente uma ferramenta vetorial, tá? Ferramenta para você instalar plugins. Então, o Figma ele te concede a oportunidade de automatizar o seu trabalho através de plugins. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso na parte prática. A ferramenta de mãozinha que você consegue ter acesso segurando a tecla espaço também. Então, o que essa ferramenta faz é o seguinte, deixa eu colocar aqui 2 quadrados. Quando você pressiona a tecla espaço, você consegue movimentar a sua viewport
para você, enfim, conseguir acessar outros lugares da sua interface, tá? Então, basicamente, você consegue arrastar o seu modo visualização usando essa ferramenta da mãozinha, tá bom? E beleza, aqui tem a ferramenta de formas, então você pode criar quadrados, linhas, setas, círculos, enfim. E você pode também criar essas formas através de atalhos no teclado, tá? Então, se você pressiona R, por exemplo, e você segura Shift, você cria um quadrado perfeito. Se você só pressiona R e arrasta na página, você pode criar um quadrado não perfeito, né? Pode criar um retângulo, por exemplo. Mesma coisa com círculos. Se você pressiona a tecla O, ou então vem aqui e seleciona elipse, você segurando Shift, você consegue criar um círculo perfeito. Ou se você não segurar Shift, você consegue criar, por exemplo, uma elipse, certo? Mesma coisa, deixa eu excluir isso aqui, com a ferramenta texto. Você pode clicar aqui nesse T ou pressionar a tecla T no seu teclado. Vamos colocar aqui, este é um texto. E o texto, como você pode ver, está muito pequeno, né? Está com a fonte 12. Esse painel do lado direito é um painel de propriedades, tá? Essa parte de cima é a parte de ferramentas. Essa parte da direita do Figma é a parte de propriedade sobre um elemento em específico, no caso o texto, e essa parte da esquerda é onde que vão ficar as suas camadas. A gente vai entrar um pouco mais a fundo durante o curso, tá? E aqui na barra de propriedades eu consigo, por exemplo, aumentar a fonte, consigo botar 100, consigo mudar a fonte, né? Aqui, caso não esteja clicado em Google Fonts, você pode vir aqui, abrir, olha só, clica nesse drop-down, coloca em Google Fonts, que automaticamente o Figma ele importa todas as fontes do Google Fonts, tá? Para cá. E aí você consegue usar, tá? Então você pode escolher uma fonte qualquer aqui que você goste, tá? Ou você pode, por exemplo, vir aqui no próprio Google Fonts, né, e pesquisar por uma fonte. Eu gostei dessa fonte aqui. Aí você volta no Figma e você escreve, por exemplo, eu gosto da fonte Inter. Você vem aqui e escreve Inter. E aí você consegue ter o acesso a essa fonte, tá? Ou você pode instalar fontes customizadas, tá? Eu gosto muito desse site aqui que chama Fontshare, fontshare.com, e você consegue baixar as fontes desse site. Por exemplo, vamos supor, quero baixar essa Satoshi, que é a minha fonte preferida do momento. Então eu posso vir aqui e posso fazer o download dessa família de fonte. Aí você instala, seja no Mac, seja no Windows, você instala essa fonte, tá? E aí você consegue usar essa fonte que você instalou dentro do Figma. Você consegue vir aqui, fonts installed by you, você clica aqui e todas as fontes que você instalou no seu computador, elas aparecem aqui, tá bom? Então, beleza. Aqui você consegue, por exemplo, aumentar o peso da fonte. Eu quero a fonte fininha, eu quero a fonte mais grossa, eu quero mudar a cor, quero um texto vermelho, ou quero um texto verde. Enfim, você consegue mudar todas as propriedades desse texto aqui, né, nessa barra de propriedades. Com as formas é a mesma coisa. Se você fez um círculo, você consegue vir aqui, mudar a cor dele, consegue botar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, um azul. Eu quero um azul com a borda branca. Então você consegue vir aqui, botar um stroke, que é borda, e, por exemplo, eu quero uma borda de 10 pixels. Você pode colocar uma borda de 10 pixels caso você queira, tá? E aí você pode pressionar R, segurar Shift, criar um quadrado perfeito e fazer a mesma coisa com esse quadrado perfeito. Tá? Quero colocar agora uma borda preta mesmo de 10 pixels. Tá? Perfeito.
E aqui você consegue ter acesso a essas formas caso você queira fazer uma brincadeira de mesclar as formas. Caso você venha do Photoshop e do Illustrator, isso é bem comum já para você, mas aqui no Figma você consegue, por exemplo, fazer o union dessas formas, que é basicamente transformar essas duas formas separadas em uma coisa só, tá? Então você consegue dar parte de union nessas formas. Ou, por exemplo, você consegue subtrair, né, essa parte que está dando overlap, que está ultrapassando essa parte azul, essa parte desse quadrado que está ultrapassando a parte azul, você consegue cortar. Então você consegue vir aqui e dar um subtract, que aí você corta e vira um grande Pac-Man, por exemplo, tá? Então o Figma te possibilita fazer todas essas edições em formas e texto e tal. A gente vai ver isso de uma forma muito mais profunda na prática, tá? Quando a gente for desenhar as telas. Então aqui, desse lado esquerdo, nós temos as páginas. Você pode clicar aqui nesse Page 1, que vai te mostrar as páginas que você possui, tá? Nesse arquivo. Então você pode ter mais de uma página, tá? Com vários tipos de design diferentes. Vamos supor, a página 1 você quer desenhar todas as telas web. Na página 2 você quer desenhar o aplicativo. Eu faço muito isso, tá? Então você separa em páginas. E aqui são as camadas, tá? São as layers. Então você pode selecionar uma forma clicando nela ou vindo aqui nessa camada de layers, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o overview que eu quero dar para vocês, tá? Então, que você pode usar ferramentas de textos, formas, você pode usar a Pen Tool para desenhar também várias coisas. Eu uso a Pen Tool para poder desenhar muito gráfico, tá? Eu desenho muito gráfico com a Pen Tool, então aqui você pode editar, por exemplo, a linha, colocar uma linha vermelha, deixar as pontas dela arredondadas, por exemplo, entendeu? Então eu uso muito a Pen Tool para poder desenhar linhas de gráfico, tá? Então é uma ferramenta muito poderosa para você fazer isso. Então o Figma ele te permite isso tudo, tá bom? Então na próxima etapa a gente vai de fato entrar com a mão na massa para poder desenhar as telas. Então bora para a prática, tá? Criei a minha pastinha aqui, tá? Criei a minha página chamada Game UI. Só você vir adicionar uma página, colocar o nome e tá tudo certo, tá? Então criei a minha página chamada Game UI. E o nosso primeiro projeto vai ser uma interface que vai simular uma dashboard de jogos, né? Vai ser basicamente uma tela onde que o usuário vai poder ver os jogos que ele possui, né? Então, vai ser como se fosse uma tela da PlayStation, por exemplo, em que o usuário pode, enfim, escolher um jogo e jogar, tá? Então, eu vou começar pressionando a tecla A no meu teclado e escolhendo um artboard desktop, tá? Eu vou escolher essa aqui, ó, desktop, que é 1440 por 1024, tá? Cliquei aqui e vou dar o nome de Game UI, tá? Beleza. Temos aqui a nossa página em branco e a primeira coisa que eu vou começar adicionando vai ser um background. Então eu quero colocar uma imagem que vai tomar de fora a fora essa artboard. Então eu pressiono R e adiciono um quadrado na minha artboard. Eu vim aqui, dou snap nele para a esquerda e para o topo e aumento até esse quadrado cinza cobrir toda a minha artboard, tá? Beleza. Uma coisa importante, tá, pessoal? No link da descrição desse vídeo tem os arquivos do curso, tá? Então você precisa baixar, acessa o link, baixa completamente grátis, baixa.
E aí você vai ter acesso às imagens que eu vou usar nessa tela, que são essas imagens aqui, tá? E os ícones, tá bom? Que eu vou usar nessa tela também. Se você não fizer isso, você vai ter que buscar suas próprias imagens. Você pode também fazer isso, não tem problema. Mas eu, pensando em facilitar a sua vida e o seu aprendizado, eu já peguei, né, e já coloquei para você essa página aqui pronta, já para você só baixar e poder usar todos os assets que estão aqui. Mesma coisa do app de finanças que a gente vai trabalhar, tá? Então vai ter um app de finanças também, que aí você pode baixar esses arquivos para poder facilitar a sua vida, tá? Então beleza, tenho essas imagens aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou clicar nesse meu background, deixa eu colocar o nome nele aqui de BG, tá? De background, e eu vou vir aqui em Fill, vou clicar nesse quadradinho cinza, vou clicar nesse ícone de imagem e vou adicionar uma imagem como background. Eu venho aqui, aonde que eu baixei a minha página, aonde que eu baixei a minha pasta, e entro nela e seleciono a imagem que eu quero. Eu vou começar com essa aqui, ó, do Elden Ring, tá? Vai ser a primeira imagem que a gente vai usar, tá? Como background. Você pode usar qualquer uma, tá? Mas eu vou começar com essa, beleza? Então, perfeito, adicionei aqui, tá? Eu clico aqui nesse X, beleza, saí. Já temos o background da nossa página. Clico novamente no background, venho nesse mais aqui, ó, nessa propriedade Fill, venho nesse mais e eu vou adicionar uma sobreposição em cima dessa imagem para ela ficar um pouco mais escura, tá? Então eu vou colocar aqui 32 de opacidade e eu não quero preto. Na verdade eu não quero preto, eu quero um verdezinho mais escuro. Então eu pego o meu conta-gotas e eu vou vir aqui num verdezinho mais escuro. Ficou tudo verde. Eu adiciono opacidade novamente de 32, tá? Então casa legal a imagem de background com a fotografia do fundo, tá bom? Beleza, temos o nosso background, tá? O próximo passo vai ser construir uma navegação. Basicamente, a gente vai dividir essa tela em... Você não precisa fazer isso, tá? Eu estou só dividindo aqui para você ter uma ideia. Vai ser navegação, vai ser os dados dos jogos, o dado do jogo atual, né, que está selecionado, vai vir aqui, tá? E os cards dos jogos que eu tenho. Então, basicamente, a minha interface vai ser isso aqui. Então, navegação, o conteúdo do jogo selecionado e os jogos em formato de carrossel aqui embaixo, tá? Deixa eu selecionar tudo, deletei. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou adicionar uma linha aqui em cima para poder separar a minha navegação. Algumas pessoas usam a ferramenta linha, que é você pressionar L e você desenhar uma linha de ponta a ponta, tá? Só toma cuidado para ela não ficar torta. Aí você tem que ficar de olho aqui, ó. Se ela ficar diferente de 0 graus, é porque ela está torta, tá? Então, caso esteja torta assim, por exemplo, ó, menos 0,88, você seleciona e aplica 0, tá? E aí você pode colocar a sua linha já está branca, eu quero ela um pouco de opacidade, então eu vou colocar 8% de opacidade para ela ficar um pouco mais opaca, tá? Tá muito transparente, eu vou colocar 12. E aí a gente pode testar 8, 12, 16, enfim. Você pode também construir uma linha com a ferramenta de retângulo. Você pode desenhar um retângulo de ponta a ponta, tá? Pode vir aqui e colocar na altura 1, né? Que é a espessura da linha. Coloca a cor branca e coloca 12 de opacidade. É a mesma coisa. Eu normalmente uso a ferramenta retângulo para poder desenhar a linha. Não tem certo, não tem errado. Eu só prefiro por questão de
comodidade, tá? Então, beleza, eu já tenho a minha navegação aqui, tá? Deixa eu ver aqui direitinho. Tá, beleza. Vamos lá. Eu tô achando que esse background tá muito claro. Eu vou colocar aqui 56. Isso, perfeito. Aí fica com um background bem escurinho que a gente consegue controlar a informação, né? Beleza. A primeira coisa que eu quero fazer na minha navegação é colocar um status de internet e hora, né? Que é bem básico dessas dashboards de game, né? Então eu vou acessar a minha pasta, né? A pasta que você baixou. Deixa eu voltar aqui, eu vou na pasta ícones e vou puxar. Olha só, eu tô com a minha pasta em cima do Figma. Eu vou arrastar o meu ícone pro Figma e vou soltar. Ele vem assim mesmo, tá grandão e tal. E aí você vai colocar uma cor branca nesse ícone, tá? E agora a gente vai diminuir esse ícone até ele chegar em um tamanho de... Vamos colocar aqui 20? Acho que 16 é interessante. Um tamanho de 16. Deixa eu dar um zoom aqui. Ctrl mais ou Command mais se você estiver no Mac como eu. E eu vou colocar no meu canto um íconezinho de rede, tá? Eu quero colocar agora o status da hora, né? Então eu vou selecionar a minha ferramenta T, que é texto, e eu vou colocar a hora, né? Então, vamos supor 10h42 que eu quero colocar. Eu não quero essa fonte, tá? Eu quero uma fonte que chama Satoshi, que eu mostrei ela para vocês, né, na primeira etapa desse vídeo. Então vocês vão ir num site que chama FontShare, que é esse aqui, e vocês podem baixar a fonte chamada Satoshi. Instala e abre no Figma, tá bom? Abre normal. Caso você não queira usar Satoshi, você pode vir aqui, Google Fontes, e escolher qualquer outra fonte, tá bom? Vamos lá. Vou manter a minha Satoshi. Eu quero colocar ela com 16 pixels de tamanho. Black é muito grosso, eu quero ir para um peso medium, tá? Então eu vou alinhar ela. Percebe que quando eu chego com o texto perto do ícone, o Figma já centraliza ele para mim, né? Ele já fala se está central ou não, tá? Com a minha hora selecionada, eu pressiono Alt, dou hover nesse ícone de internet, eu quero o espaçamento entre eles de 8 pixels, pode ser 12 na verdade, 12 pixels entre eles. Selecionei os dois com Shift, cliquei na hora, pressionei Shift, cliquei no ícone, seleciono os dois. Command G ou Ctrl G, eu agrupo esses dois itens. Perfeito. Vou deixar assim por enquanto, tá? Você vê que tá 29 em cima, 29 embaixo. Deixa eu dar um... Eu quero que ele esteja 32 da borda. Então, seleciono o meu grupo, pressiono Alt e passo o mouse sobre a minha artboard que ele mostra quanto da borda que esse grupo tá. Então, 32 está perfeito. Quero construir agora um menu, né? Então, vai ter um menu aqui em cima que o usuário pode navegar na aplicação, tá? Então vai ter um menu no centro e vai ter a parte de perfil do lado direito, tá? Então dou um Command mais para dar um zoom, né? Eu quero dar um zoom aqui para eu enxergar melhor. Pressiono T e eu vou escrever o primeiro item do meu menu, tá? Que vai ser loja. Vai ser o primeiro item, vai chamar loja, tá? Beleza, ele vai ter um tamanho de 16 mesmo, só que eu quero uma força regular, tá? E aí a gente vai usar uma propriedade agora que chama Auto Layout, tá? Que eu vou te explicar na prática, tá? Então o que você tem que fazer é, com esse texto selecionado, pressiona Command G para dar um grupo, né? Ou Ctrl G, você vai agrupar esse texto. Você vai vir aqui nessa barra de propriedade e vai tocar em Auto Layout. Beleza, nada aconteceu por enquanto, tá? Então aqui nós temos
o nosso auto layout e eu quero que esse item tenha um background. Deixa eu puxar a minha cara um pouquinho para baixo aqui. Eu quero que tenha um background branco. Beleza, tá? E com o Command selecionado ou Ctrl, se você estiver no Windows, eu entro dentro desse grupo e clico no texto. Ou você pode simplesmente abrir, né, esse frame aqui e clicar no texto, tá? E aí eu quero que esse texto seja um texto preto, tá? Uma fonte preta, beleza? Tá tudo muito juntinho, né? Tá tudo muito apertado. E essa é a beleza do auto layout. Eu posso vir aqui e criar espaçamentos consistentes. Então eu venho aqui, ó, nesse padding horizontal. Lembrando, padding significa espaçamento interno, tá? Então eu quero que horizontalmente, então direita e esquerda, tenha 8 de padding, tá? Que tenha 8 de padding. 8 ficou muito pequeno, então eu venho aqui e coloco 16. Beleza, e cima e baixo, que é o meu pad vertical, eu quero que seja 8, tá? Vou dar um radius de 100%, então eu venho aqui, coloco 100 no radius, tá? Coloco 100, beleza. Tem o primeiro item do meu menu chamado loja, tá? Como vocês podem ver nesse lado esquerdo, as minhas camadas estão bem desorganizadas, né? Então, só olhando eu não consigo saber o que é o que aqui dentro. Então, o que eu vou fazer é eu vou renomear cada item. Aqui eu vou colocar menu, item, tá? O texto pode continuar igual. Aqui, que é esse meu grupo, eu vou colocar sistema, só para eu saber. E aqui eu vou colocar linha, tá? Eu estou usando em inglês, mas você pode pôr em português, tá bom? Beleza. Dou um zoom para eu poder enxergar melhor. E eu vou duplicar esse meu componente. Então, seleciono, pressiono Alt no teclado. Vai aparecer essas duas setinhas, igual vocês estão vendo, ó, duas setinhas. E eu vou arrastar, clique e arrasto para eu poder duplicar, tá bom? Então eu vou duplicar e eu vou escrever um outro item que vai chamar meus jogos, tá? Meus jogos. Perfeito. Faço novamente, seguro Alt, duplico e eu vou criar um outro item chamado favoritos, né? Vamos supor que eu estou navegando pela loja e favorito alguns jogos, né? E aqui eu vou chamar de configurações, tá? Beleza, tenho o meu menu. Só que não está muito legal. Eu quero que só a página atual tenha esse fundo branco. Eu quero que o meu usuário saiba em que página ele está, porque a página que ele estiver vai estar marcada com esse fundo branco. Então eu posso selecionar loja, seguro Shift, seleciono favoritos e configurações e dou 0 de opacidade nesse background deles. Coloco 0, pressiono Enter, tá? Com o Command selecionado, Command Shift, eu seleciono os textos, né, que estão internos e coloco branco, tá? Vou colocar branco esses textos, tá? Então aqui dá para ver que só os meus jogos está selecionado porque essa é a página meus jogos, tá? Eu quero criar uma diferenciação um pouco maior ainda. Eu quero clicar aqui, quero colocar esse texto bold ou medium, não bold, para ficar mais claro ainda do que a gente está falando, tá? Beleza. Selecionei todos esses itens, eu tenho que conferir se tá com espaçamento igual. Como vocês podem ver, daqui para cá tá 8 pixels de espaçamento. Deixa eu dar um zoom maior aqui. 8 pixels, aqui tá 3. Não, tudo tem que ser 8, tá? Espaçamento tem que ser consistente. Seleciono tudo, tá? Todos esses menu items aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, agrupo, né? Coloco tudo dentro de um grupo, que vai chamar menu, tá? Esse grupo menu, eu dou um outro auto layout nele, porque eu consigo padronizar todos os espaçamentos que estão dentro desse item, tá?
Selecionei o meu grupo menu, venho aqui e centralizo ele na página. Perfeito, excelente. Esse é o meu menu, tá? Do lado esquerdo, vamos lá, eu vou criar a parte de perfil. Pressiono a tecla O, crio uma elipse, crio um círculo, na verdade, né? Um círculo de 40 pixels, tá? Você vai criar um círculo de 40 pixels. Se o Figma estiver implicando e não deixar você criar um de 40, igual nesse cenário, você vem aqui e coloca 40 manualmente. Perfeito. E agora chegou a hora de eu te mostrar o poder do plugin no Figma, tá? Eu quero colocar uma foto dentro desse círculo. O modo comum seria eu vir aqui em um site como Unsplash ou então Pexels e pesquisar por uma foto, né? Eu vim aqui e pesquiso, sei lá, woman, né? Mulher, e aí eu pego uma foto de alguma mulher e coloco dentro desse círculo. Só que é muito trabalho. O Figma tem um plugin do Unsplash, então você vai clicar aqui em Resource, nesse íconezinho aqui, vai pesquisar Unsplash, tá? Unsplash. E aí, o meu já está instalado, você vai instalar o seu, tá? Vai clicar nele, ele vai abrir, e aí você vai selecionar uma foto. Ele pode demorar um pouquinho, tranquilo. Eu vou clicar aqui em Portrait, e aí ele vai me dar várias fotos, tá? Eu vou pegar, você pode escolher a foto que você quiser, tá? Desde que o seu círculo, o círculo onde que essa foto vai estar, esteja selecionado. Eu vou escolher essa foto aqui, que tem um contraste legal. Beleza, a foto ficou muito longe. Eu vou pressionar Z para acionar minha lupa, vou selecionar minha área de zoom e beleza. Eu quero deixar essa foto internamente um pouco maior. Então eu venho aqui, clico na imagem, venho em Crop, tá? Clico aqui onde está Fill, venho em Crop. Venho nesse cantinho aqui, seguro o Shift e aumento tudo proporcionalmente, tá? Arrasto para cá, bonitinho. Você pode segurar Alt e Shift ao mesmo tempo para ter um zoom igualitário, tá? Beleza, perfeito, excelente. Temos, deixa eu dar um zoom menos aqui, temos o nosso ícone de perfil, tá? Quero colocar o nick, né, o nome de usuário dessa pessoa, né? Então eu vou colocar aqui, vai chamar Laura Meg, e eu vou usar aqui uma força de fonte medium, tá? Vou usar uma força de fonte medium, um tamanho de fonte 14, tá? Que eu quero um pouquinho menor, e eu vou aproximar aqui de 12 pixels. Esse texto tem que ficar 12 pixels daqui, tá? Eu quero colocar embaixo desse nome de usuário um troféuzinho, né? Para simbolizar quantos troféus, enfim, quantos troféus essa pessoa tem, né? E aí eu venho na pasta que você baixou, né? E eu vou puxar o ícone de troféu para cá, tá? Pego o ícone de troféu, coloco a cor branca de uma vez e com o Shift pressionado eu diminuo, tá? Porque com o Shift pressionado ele vai diminuir esse ícone proporcionalmente, tá bom? Eu vou diminuir ele para 14, deixa eu conferir, para 14 pixels. Deixa eu ver aqui se vai ficar pequeno, se vai ficar grande, eu acho que tá bom. Ele tá 2 pixels do texto, beleza? Eu vou clicar nesse texto e vou duplicar ele. Venho aqui, arrasto para o lado. Esse meu usuário tem 18 troféus. Eu vou diminuir a opacidade desse texto para 70%, tá? Não é informação primária. Eu quero criar uma hierarquia entre essa informação e o texto. Eu vou dar um zoom maior aqui para eu poder, enfim, trabalhar com mais conforto, tá? Tenho o meu troféu, tenho o meu texto. Beleza, agrupo os dois estão a 2 pixels do texto de cima, agrupo isso tudo, tá? Seleciono a foto mais esses itens aqui do perfil do usuário, centralizo, eles já estão centralizados perfeitamente. Venho aqui e com o meu
Alt, eu vejo que está 102 da borda, eu quero aproximar. Então, Alt e Shift pressionados, eu vou aproximar para chegar a 32. Eu quero colocar agora um status, olha que massa, um status para falar que essa pessoa está online. Eu vou colocar aqui, ó, um círculozinho de 8 pixels. E eu vou colocar aqui bem no cantinho, tá? Bem na aresta aqui desse círculo, bem no cantinho que forma aqui nesse quadrado, né, que você está vendo aqui. E eu vou colocar uma cor verde nesse círculo. Então eu venho aqui, coloco uma cor verde bem chamativa e quero colocar uma borda branca. Tá? Coloco uma borda branca de 2 pixels outside, que ela vai para fora. Tô achando esse verde meu muito forte, vou diminuir um pouquinho a luz dele, tá? Vamos dar um zoom menos para a gente poder ver como que está ficando a nossa aplicação. Maravilha! Temos a nossa navegação praticamente pronta. Eu quero colocar agora um ícone de notificação. Mais uma vez, muito simples, volto na página, arrasto o ícone de sininho aqui para dentro. Vou diminuir, vou colocar na verdade a cor branca primeiro e vou diminuir esse ícone para poder chegar a, deixa eu ver um tamanho legal, acho que 16 vai estar interessante. 16 é bom, deixa eu ver esse aqui tá quanto? 16 de altura, tá, então 16 de altura aqui também. Selecionei o meu ícone e a foto do perfil e eu vou centralizar todo mundo, tá? Vou centralizar os dois. Deixa eu dar um zoom aqui para eu ver quanto de espaçamento que eu tenho. Eu tenho 25, não, eu vou colocar 32 de espaçamento entre a notificação e os itens de perfil, tá? Você percebe que você movimentando, às vezes você vai mexer o background, tá? Então você vai mexer o background que é a foto e vai tirar ele do lugar. Para que isso não aconteça, selecione o background e bloqueie ele, dá um lock, né? Tranque ele para que ele não mexa, tá bom? Aqui eu vou colocar nesse elipse status, o nome, sempre manter organizado. Eu vou agrupar aqui tudo, esse cara eu vou agrupar e vou colocar aqui perfil para eu ter uma ideia. E vou colocar aqui notificação. Beleza. Eu vou arrastar e selecionar todos esses itens só para eu garantir que está todo mundo centralizado verticalmente. Como você pode ver, essa hora aqui, ó, não tá, ela tá mais para cima do que para baixo. Então, seleciono tudo, venho aqui nesse Vertical Center e alinho todo mundo. Então, eu quero que esse cara esteja de cima 24 pixels, tá? Eu posso vir aqui e beleza. E aqui tá 16. Eu pego e eu coloco aqui também 24, tá bom? Algo importante, tá? Deixa eu simular aqui. Se você selecionar algo, der o Shift, você segura o Shift e aperta a setinha para o lado, provavelmente no seu Figma ele vai estar pulando de 10 em 10 pixels. Para você mexer e colocar de 8 em 8, igual o meu, você vem em Preference, Nudge Amount e coloca aqui, ó, Big Nudge 8, Small Nudge 1. Small Nudge é quando você aperta a tecla pro lado ou para cima e aí ele move só um pixel. E o Big é quando você pressiona Shift, ele move 8 de uma vez, tá? Beleza, perfeito. Agora eu quero fazer os cards, tá? Os cards de jogos, tá? Então pressiono R, eu vou fazer os cards de jogos aqui. Eu quero que o meu card tenha 280 por 320, então 280 pixels de largura para 320 pixels de altura, tá? E que eles estejam a 56 pixels da borda, tá? Então aqui vai estar 56 pixels da borda e aqui também, tá? Venho aqui, coloco 24 de radius para ele ficar bem redondinho, tá? Esse primeiro card
vai ser do jogo que está selecionado, né? Então, que é o mesmo desse background daqui do fundo. Então, eu venho aqui, mesmo processo, seleciono uma foto e eu vou escolher uma foto que tem o nome do jogo. Você vai perceber que tem dois tipos de imagem. Uma foto que vai ser a foto de background, que eu estou chamando ela de big, e uma foto que tem o nome do jogo, que eu estou chamando ela de small, que vai ser dos cards daqui de baixo. Então eu venho aqui, coloco o jogo, tá? Eu quero dar um drop shadow, eu quero pôr uma sombra nesse card aqui para ele dar uma saltada, tá? Então eu venho aqui, coloco efeitos, tá? E eu vou deixar preto mesmo, tá? Eu vou deixar nesse preto mesmo. Eu vou colocar aqui 24 de opacidade e eu vou colocar aqui 32 de difusão nesse cara, tá? E 8 de eixo Y, né? Então ele vai ficar um pouco mais para baixo, né? Então para você ver, ó, fica de olho aqui, ó, nesse card, ó. Olha como que muda quando eu tiro a sombra, olha só. Percebe como ele tem uma sombrinha de fundo? Faz aí, que eu acho que vai ficar mais interessante para você ver. Eu quero criar uma diferenciação ainda, eu quero colocar um stroke, uma borda branca nesse card, mas não uma borda branca qualquer. Eu quero que ela tenha um gradiente linear, então ela vai ser 100% preenchida em cima e ela vai desaparecendo conforme ela vai descendo, como você está vendo aqui, ó, 100% preenchida em cima e vai desaparecendo. Eu gosto de não deixar em 100%, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar 40%. Não, 40% ficou muito, vou colocar 24%. Eu acho que fica legal, tá? Se a gente quiser, eu vou pôr 16%. Se a gente quiser, a gente pode mudar depois, tá? Caso você queira deixar mais forte, você pode mudar, tá bom? Perfeito, pronto esse card. Eu vou agora duplicar. Então, pressiono Alt, duplico, tá? E eu quero que tenha, vamos ver aqui, selecionei esse aqui, passo o mouse em cima do outro, quero que tenha 32 de espaçamento. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é mudar a foto, tá? Então, eu quero do Spider-Man, que tem o título do game, aí eu duplico novamente, tá? 32. Mesma coisa, só mudo a foto. Então agora vai ser Death Stranding, duplico de novo, mesma coisa. Vai ser The Last of Us. Você pode colocar a ordem que você quiser, tá? Esse The Last of Us ficou um pouco para cima. Eu venho aqui em Crop, seguro Shift, tá? E arrasto um pouco para baixo para mostrar o título do game. Pressiono Enter, Done. Não vou copiar desse cara porque ele está em crop. Eu vou pegar desse aqui, que está normal, e vou duplicar, tá? Venho aqui, seleciono mais uma foto, eu vou selecionar do Cyberpunk. Perfeito. Então, o nosso grid, tá? O nosso carrossel já está pronto, tá? Eu vou colocar agora, eu vou colocar um nome, tá? Game Card. Eu posso copiar e posso colar nos outros, tá? Copio e colo, copio e colo, tá? Então, beleza. Temos o nosso game, aí o usuário vai conseguir, enfim, selecionar o jogo que ele quiser. E o jogo que ele tiver selecionado vai mudar o fundo, tá? A gente vai fazer esse motion também. Beleza, vamos lá. Eu quero agora colocar os dados desse jogo aqui. Então eu quero colocar o nome, então pressiono T, coloco Elden Ring, tá? O texto está muito pequeno, venho aqui e coloco o tamanho de 56 pixels, tá? Eu quero bold. Então eu venho aqui e coloco 56 pixels, tá? E 56 da borda também, tá bom? Eu vou dar um zoom maior aqui, para ficar mais confortável para a gente ver. O que eu vou fazer agora é colocar alguns dados do jogo, tá? Então eu vou colocar o tempo de jogo, o progresso que essa pessoa ela fez, tá? Nesse jogo, e também o último troféu,
que ela conquistou nesse jogo. Então eu venho aqui, pressiono T, escrevo tempo de jogo. O texto está muito grande, eu vou diminuir, eu vou colocar aqui 16, vou dar uma opacidade de 70%, na verdade, tá? E vou alinhar ele junto com o título Elden Ring. Duplico esse texto, coloco um tamanho 32, tá? Dou 100% de opacidade, tiro de bold, coloco regular, tá? E coloco o tempo que eu quiser aqui, no meu caso eu vou colocar 49 minutos, tá? Venho aqui, coloco 8 pixels de espaçamento entre eles. Eu posso vir aqui, posso selecionar os dois, agrupar e dar auto layout, tá? Porque aí não importa o que eu fizer, sempre vai ter 8 pixels, tá? Entre os dois. Copio esse grupo que eu vou chamar de Game Data, tá? Duplico esse cara, vai estar 32 pixels, 40 pixels. E aqui eu coloco progresso, que é o progresso da pessoa naquele jogo, né? Então eu vou pôr aqui 2% de progresso, faço a mesma coisa, duplico 32%, coloco último troféu. Então coloco último troféu e eu vou colocar aqui o nome, tá, desse último troféu, que é essa pessoa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome aqui na minha outra tela. Tá, não tô conseguindo, mas eu vou colocar aqui, ó, Bastardo Leonino, que é o nome do troféu. Você pode colocar qualquer coisa, tá? É só pra gente, de fato, simular dados do jogo, tá? Beleza, tá 40 pixels daqui de cima. Eu vou selecionar tudo, tá? Posso arrastar e selecionar tudo. Agrupo esse cara, tá? Eu vou agrupar esse cara. Algo interessante, eu quero que esse conteúdo esteja no centro, entre esse card e essa linha. O que eu posso fazer é, eu seleciono a linha, eu seleciono com Shift pressionado esse conteúdo aqui e esse card. Eu venho aqui nessa ferramenta de alinhamento, nesse More Options, venho aqui e falo para distribuir igualmente no sentido vertical. E aí ele fica alinhado no centro entre essas duas coisas, tá? Entre a nave e entre esse card. Beleza? Perfeito? Ótimo. Essa é a nossa tela. Agora eu quero construir o estado de jogo selecionado, né? O jogo que está selecionado é o Elden Ring, mas não parece que tá. Tirando o fundo, né? Que é a mesma imagem, não parece que tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu cartão Elden Ring, tá? E eu vou, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Com o Alt e o Shift pressionado, eu vou aumentar esse card até a altura dele chegar a 350. Então a altura, que é esse cara aqui, chegar a 350. Beleza, mas isso por si só não é suficiente. Eu quero deixar mais claro ainda que esse jogo está selecionado. Então, o que eu vou fazer vai ser, eu vou clicar nesse card, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele colou por cima. Eu venho, eu tiro a imagem, clico nesse menos. Essa borda, eu quero ela sólida, então eu venho nesse ícone de sólido aqui, tá? Eu quero 2 pixels de borda e eu vou aumentar, deixa eu fechar aqui, eu vou aumentar essa borda um pouquinho mais, olha só, eu vou deixar ele um pouquinho maior, tá? Deixa eu colocar aqui 10, eu vou colocar 12, ele tem que estar 12 de cima, 12 de baixo. Se eu pressiono Command ou Ctrl no Windows, eu consigo aumentar aqui, ó. Olha que legal, eu consigo aumentar, para baixo também eu consigo aumentar, tá bom? Então, beleza, esse cara aqui tá... deixa eu ver aqui. 2. Tá, beleza. Então eu consigo deixar esse cara aqui um pouco mais selecionado. Deixa eu ver aqui, 12, 12, 12. Beleza, então esse é o modo de seleção, tá? Esse é o nosso modo
de seleção, que a gente vai fazer com que o jogo esteja selecionado, tá? Como você viu que eu precisei crescer esse card aqui, eu vou selecionar os dois, eu vou na verdade pegar só esse card daqui de dentro e vou dar um espaçamento nele, chegar ele pro lado para ele ficar com 32, tá? Desse card aqui, que é o nosso espaçamento padrão. Arrasto esse aqui também novamente para chegar a 12 e tá tudo certinho, tá? Então, beleza. Eu vou dar um radius maior nesse card de cima, né? Nessa linha que tá em volta desse card, para que o radius fique um pouco mais confortável, tá? Dando um radius nesse de fora pro de dentro, ficar com um radius um pouquinho menor, tá? E visualmente isso é mais confortável. Beleza. Tá pronta a nossa tela. Parabéns, você criou a sua primeira tela e tá pronto. O que a gente vai fazer agora vai ser, a gente vai animar, a gente vai fazer o motion dessa tela aqui, tá? Que vai ser muito simples. Você vai ver que vai ser muito simples. Deixa eu colocar aqui conteúdo game, tá? Conteúdo traço game. Beleza. A tela tá pronta. O que nós vamos fazer agora vai ser, deixa eu dar um zoom menos, então Command menos ou Ctrl menos. Eu vou selecionar toda a minha artboard, pressionar Alt e vou duplicar ela, tá? Até chegar a 100. Pronto, agora nós temos duas telas. Nessa tela aqui, eu vou basicamente mudar o fundo. Mudar o fundo e mudar a orientação dos cards. Deixa eu nomear, na verdade. Essa tela aqui vai chamar Game Elden Ring, então ER. Essa aqui vai ser o jogo do Spider-Man, então Game Spider-Man. Tá? Game Spider-Man. E aqui a gente eu venho aqui, eu seleciono esse BG, venho nessa imagem e troco para a imagem do Spider-Man sem o título do game, tá? Beleza, perfeito. Mas ainda está selecionado o meu Elden Ring, né? O que eu vou fazer vai ser o seguinte, a gente vai precisar voltar agora aqui, tá? Seleciona todos esses cards, tá? Não precisa deletar essa página aqui, seleciona todos esses cards. E a gente vai arrastar esses cards para fora da artboard. Por quê? A gente vai fazer um motion de dar um scroll automático. Então, automaticamente vão entrar novos cards nessa fileira. Então, a gente precisa ter mais cards aqui, entendeu? Então, o que eu vou fazer vai ser, eu vou duplicar esse cara e eu vou adicionar mais 3 jogos, tá? Então eu vou abrir a minha página e vou selecionar Gran Turismo, dupliquei, vou selecionar Fortnite e vou selecionar o último jogo, que vai ser Hogwarts Legacy, que vai ser esse aqui. Perfeito. Dou um zoom menos para eu ver toda a minha linha de jogos. Eu vou selecionar tudo novamente. Dou um zoom mais. Com o meu espaço selecionado, eu consigo me movimentar, certo? Pressionando espaço. Eu vou voltar com essa linha de cards para cá, tá? Até eu chegar com o Alt pressionado, eu consigo ver 12 da parte de cima e na parte de baixo e 12 lateralmente nesse card do Elden Ring, tá? Copio tudo, tá? Eu venho aqui, na verdade, deixa eu selecionar todos os meus cartões e agrupar, tá? Eu vou colocar aqui o nome de cards. É isso aí, galera. É ao vivo. Vamos embora. Selecionei os cards e eu vou vir aqui. Eu vou excluir esses caras e vou colar aquele meu grupo, tá?
seleciono a minha artboard e colo, automaticamente ele vai colar no lugar em que ele deve colar, tá? Perfeito. Então o que eu vou fazer é, nessa daqui eu preciso deixar esse card Spider-Man selecionado e esse card Elden Ring não selecionado. Então eu vou fazer com que o Elden Ring volte para o tamanho normal, que é a altura 320. Deixa eu dar o zoom aqui para você ver. Com Alt e Shift pressionado, eu vou diminuir ele até chegar a 320. Chegou. Eu vou dar o espaçamento de 32. Eu vou pegar todo essa linha de cards com Shift pressionado. Eu vou mover todo mundo para poder tirar o cartão do Elden Ring, tá? Até mais ou menos aqui. Eu clico, seleciono o Spider-Man, tá? E com Alt Shift pressionado, eu chego em 350 de altura, tá? Chego aqui a 350. Perfeito. Deixa eu ver se ele tá 12, 12. Não, eu vou dar um pixel para cá, tá? Um pixel para cá. E esse cara aqui do Elden Ring, eu vou dar... eu quero dar 24 pixels nele só, para ele ficar 24 pixels, porque eu quero fazer com que ele fique aparecendo a bordinha aqui, ó, como você pode ver. Quero que a bordinha fique aparecendo. Beleza, perfeito. Vamos embora. E aí, como você pode ver, não tá 32 aqui. Eu vou selecionar todos os outros cards. Na verdade, eu vou selecionar tudo com Command. Eu vou desselecionar Homem-Aranha. Peraí. Eu vou desselecionar o Homem-Aranha e o Elden Ring. Tá? Com todos os outros cards selecionados, eu pressiono Alt e coloco tudo a 32 pixels do Homem-Aranha, tá? E aqui eu só faço a mudança, né? Spider-Man 2, tempo de jogo 2 horas 40 minutos. Aqui é interessante a gente manter o nosso padrão, tá? Eu poderia usar Auto Layout para esse cara, mas eu não vou fazer isso agora. Mas você pode fazer, você pode agrupar tudo e aplicar um Auto Layout, tá? Na verdade, deixa eu fazer aqui. Agrupo tudo, beleza. E... não, na verdade, deixa eu voltar, senão vou ter que fazer no outro também. Deixa assim mesmo, tá? Você pode fazer aí no seu. E o troféu Leave Us Alone. Tá, beleza. Vamos fazer agora para o próximo jogo, tá? Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. Dupliquei, tá? Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? E aí você pode pausar o vídeo e pode fazer aí na sua casa. Eu vou fazer agora um pouco mais rápido para a gente poder agilizar, tá? Então nomeei aqui Death Strange DS. Vou colocar o novo nome, Stranding. Vou colocar aqui tempo de jogo 21 minutos, progresso 1%, troféu The Particle of God, beleza. E aqui eu faço aquilo que eu fiz, né? Eu volto para 320, chego esse cara aqui mais próximo, venho, coloco o Death Strange aqui, dou uma altura nele de 350. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Com Alt Shift pressionado, 350, beleza. Venho aqui, centralizo ele a 12, tá? Aqui não vai estar, eu vou selecionar todos os jogos aqui, né, nesse grupo cards, seleciono todos os jogos. Na verdade eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver esse cara aqui, vou selecionar tudo, beleza, e vou dar um espaçamento aqui de 32, vou pegar os outros dois daqui e vou dar um espaçamento de 32 também. Eu poderia também usar Auto Layout aqui, tá, pessoal? E aí fica como desafio para vocês usar Auto Layout aqui também, tá?
Beleza, agora eu mudo o meu background, tá? Mudo meu background e seleciono aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo, essa tem o nome dela. Beleza, então eu tenho aqui o meu jogo, tá? O meu novo jogo. Beleza, mesma coisa. Esse vai ser o último que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer esse aqui como último, só para ficar 4 cards passando. Então, esse aqui vai ser The Last of Us, TL of Us. Eu vou colocar aqui The Last of Us. Tempo de jogo, eu vou colocar 10 horas e 29 minutos. Progresso, eu vou colocar 62%. E o troféu vai ser Let's Gear Up. Beleza, não se preocupe com esses textos, tá pessoal? Não é o propósito ser fidedigno em texto, tá? Mas é interessante você trocar. Deixa eu dar um zoom maior aqui, beleza. E 320. Vou chegar a ele. Beleza, deixa eu dar um. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu pegar esses dois caras aqui. E eu vou chegar a eles aqui para ficar 32. Tá? Para ficar 32. E beleza, vou pegar esse grupo e vou arrastar todo mundo. Pego esse card de The Last of Us, dou uma altura nele de 350. Confiro, né, se ele tá aqui. 12, beleza. Pego esses 3 primeiros cards que estão aqui, dou 32 pra cá. Na verdade eu vou dar 24, né? Esse aqui eu não dei 24. Eu vou pegar esses dois aqui, vou dar 24 para ficar aparecendo, né, o cardzinho aqui no final, tá? E aí eu pego esse cara aqui, pego todos os outros jogos, só de selecionar aqui e dou 32 para cá, tá? Excelente. E aí a gente só troca agora o nosso BG para The Last of Us, que tá aqui. Excelente, perfeito. E beleza, pessoal, aqui tá as nossas telas. O que a gente vai fazer agora vai ser a parte de motion design. Então a gente vai animar essas telas, tá? A gente vai animar para, enfim, deixar as telas com um pouco mais de vida, tá? Dar um tempero nessas telas. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser selecionar essa primeira tela aqui, tá? Eu vou vir em Prototype aqui em cima, tá? Eu vou iniciar um flow, eu vou chamar ele de Start, tá? Vou clicar nesse... Na verdade, não precisa clicar. Eu venho aqui, ó, na lateral dessa tela e conecto ela na outra. Então, eu vou sair daqui para vir para cá. Não vai ser uma interação de clique, tá? Eu poderia vir fazer uma interação de clique, né? Então, quando o usuário clicar em Spider-Man, ele poderia mudar o fundo. Mas eu quero que seja automático, tá? Mas aí você pode brincar em casa, você pode testar outras formas em casa, tá? Beleza, eu vou colocar aqui, deixa 800 mesmo, depois a gente pode mexer nisso. E vai ser um Smart Animate, que aí ele automaticamente, o Figma entende o que você mudou de lugar de uma tela para outra e ele anima aquilo, tá? Então beleza, fiz isso para cá. Vou fazer a mesma coisa para as outras. Cliquei, estou na aba Prototype, conecto uma tela na outra, vai ser After Delay, Smart Animate de 300 milissegundos, tá? Mesma coisa aqui, conectei, After Delay, Smart Animate 300 milissegundos. Agora a gente vai dar o play, para a gente ver se funcionou. Então vem aqui, pressiona o play e... Beleza, tá muito rápido, né? Nem carregou direito, porque tá de fato pesado, né? Nem carregou direito e tá muito rápido, né? Então se eu pressionar R,
eu volto esse motion do começo, tá? Então, olha só, já tá mudando. Legal demais, a gente consegue já fazer essa interaçãozinha, mas dá para deixar mais interessante ainda, tá? Dá para vir aqui e fazer 1200 milissegundos, tá? After 1200 milissegundos, depois de 1200 milissegundos, a gente muda a tela, tá? E eu quero com que não seja easy out, que é uma curva de motion, seja slow, tá? Então, o nosso modo de mudança vai ser slow, mas eu recomendo com que você teste todos esses para você ver qual a diferença, tá? Entre eles. Então, pode testar sem medo, não vai quebrar nada do seu protótipo. Então, olha só, depois de 1200 milissegundos, Figma está carregando, está bem lento. Olha só, ele está mudando de uma forma muito mais sutil, né? Tá muito mais sutil, tá muito mais interessante agora, certo? Tá muito mais interessante. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer nesses últimos 2 minutos de aula para dar aquele booster, né, no seu motion, que é o seguinte: eu quero fazer o texto mudar também. Eu quero que quando aconteça transição entre telas, o texto saia de um lugar um pouco mais baixo e suba, né? E eu faço isso como? Eu copio esse texto que está aqui, tá? Eu vou dar o nome dele de conteúdo game SM, tá? Eu vou dar um nome para cada um desses. Conteúdo game ER, aqui também conteúdo game DS, tá? E conteúdo game, vou botar só de The Last of Us. Você copia esse conteúdo, tá? Então você vai copiar esse cara, Ctrl C, e vai selecionar essa artboard e vai dar Ctrl V. Você vê que um ficou em cima do outro, né? Você vai pressionando o Shift, você vai apertar a tecla para baixo do seu teclado 2 vezes para esse texto descer. E você vai dar uma opacidade nele de 0, tá? E aí você vai ver que ele vai sair de uma opacidade de 0 nessa tela, em uma orientação um pouco mais baixo, e ele vai surgir numa opacidade 100, um pouco maior. Então vamos fazer nos outros a mesma coisa. Vem aqui, seleciona a tela, dou Ctrl V, Shift para baixo 2 vezes, opacidade 0, tá? Venho aqui, The Last of Us, Ctrl C, copio, colo, Shift para baixo 2 vezes e opacidade 0. Perfeito. Agora a gente vem no nosso protótipo, pressiona R para voltar e aí você vai ver a mágica do seu texto saindo de um lugar de opacidade 0 e subindo para um outro lugar de opacidade 100, tá? Aqui, pessoal, a gente pode mudar um pouquinho também a questão de protótipo, tá? Você está vendo nossas telas aqui. Se a gente vem em protótipo, a gente pode mudar, por exemplo, o nosso background, tá? A gente pode botar um background branco, por exemplo, sacou? Eu prefiro deixar preto mesmo, ou tipo assim, deixar um verde, talvez, mais escuro e tal, alguma coisa assim. Não, fica muito mesclado com a última tela. Deixa preto mesmo, ou põe a cor que você quiser, tá? Então, parabéns. Esse app a gente terminou por aqui, tá? E agora a gente vai partir para a construção de um app financeiro, tá? De uma tela de um app financeiro em que a gente vai também fazer a parte de motion lá, tá bom? Espero que você tenha gostado e eu te vejo já na próxima aula. Segundo app, tá? Do nosso curso grátis de Figma, e dessa vez a gente vai construir um app mobile, tá? Um app mobile para celular, tá? Então vai ser um app para iPhone. Então eu começo pressionando a tecla A, tá bom? Tecla A, venho aqui em Phone e seleciono
14 e 15 Pro, tá? Venho aqui e coloco título de Finance. Beleza, e aqui a gente vai começar o nosso aplicativo, tá? Para começar, eu gostaria que você viesse aqui na parte de Community e pesquisasse iOS 16, tá? Porque a gente vai utilizar aquele status bar lá em cima do iOS, tá? Então aqui no Figma Community tem um cara que chama Joe, que ele publicou um arquivo cheio de recursos, né? Que a gente pode usar do iOS, tá bom? Então você vem e você bota no seu Figma, tá bom? Bota no seu Figma. E beleza. Tô com ele aberto aqui, venho em Components e venho aqui, ó, iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro. Você vem, clica, vai clicando até você chegar nesse último item aqui, copia, seleciona a sua Artboard Finance e cola. Vem aqui, centralizou e botou no topo, tá? Não se preocupa com esses caras aqui, a gente não vai entrar em critério de Design System por enquanto, tá? Design System, componentes, eu acho que é algo muito avançado e a gente vai ter um curso no futuro tratando sobre Figma avançado e lá a gente vai tratar sobre componentes, variantes, enfim. Só vem aqui e tira esse layout grid, pode tirar nesse olhinho aqui e beleza. Aqui você pode, enfim, você consegue editar, tá? Caso você queira, sei lá, botar 8 e 20, tá? Você pode editar ou deixar dessa forma mesmo, tá? Deixa assim, dá o lock nela e a gente não vai precisar mexer mais com isso, tá? Aqui eu quero começar, deixa eu dar um zoom maior aqui na minha tela, eu quero começar com uma foto do usuário, tá? Então eu vou ter uma foto aqui do usuário, tá? De tamanho 48 pixels, tá? De 48 pixels, ela vai estar ali 32 e 24 da borda. 24 vai ser o nosso padrão, tudo vai estar 24 da borda, tá? E eu vou começar com o texto aqui falando bom dia, né? Bom dia, DH, tá? Eu quero usar uma fonte da Apple, tá? Eu vou usar a SF Rounded, que é essa fonte da Apple aqui. Você consegue baixar no site da Apple, tá? Essa fonte você consegue baixar também. Vou dar 12 pixels de distância aqui e beleza. Vou usar o mesmo plugin Unsplash que a gente usou no app anterior para a gente poder colocar aqui, né? Colocar uma foto. Vou colocar uma foto de um cara agora. Aqui, ó, essa foto vai dar um contraste legal. Beleza. Só que a cabeça dele tá meio comida. Deixa eu dar um zoom. Pressiono Z, dou zoom. Tirar esse background aqui. E crop. E eu abaixo um pouquinho a foto. Pressiono Shift e abaixo a foto um pouquinho. Perfeito. E é isso. Pessoal, detalhe. Se você quer esconder a UI do Figma, é só você pressionar, tá? Você pressionar Command ponto. Command ponto, pressione e você consegue focar só na sua tela, tá? Command ponto. Eu faço isso o tempo todo. Tiro o UI, boto o UI, enfim. Beleza, temos a parte de cima praticamente pronta. Eu vou colocar agora um ícone de notificação. Eu quero que os nossos usuários consigam acessar notificações do topo aqui do nosso app, tá? Então eu vou colocar aqui e vou na pasta, tá? Na pasta, voltar aqui na pasta Finance e eu vou puxar o ícone de notificação para cá. É basicamente o mesmo ícone, tá? Que a gente usou no nosso aplicativo de game, tá? Basicamente é o mesmo ícone, tá bom? Vamos lá. Eu acho que 20 tá um tamanho legal. Deixa eu centralizar aqui, centralizar verticalmente. E vou dar uma cor de fundo para esse cara verdinha. Deixa eu só dar uma opacidade. Acho que um 32, um 48 de opacidade pode ficar
pode ficar legal, tá? Eu não quero usar um preto mesmo aqui, eu vou mudar esse pretão aqui para esse hexadecimal aqui, ó, 1B, 1A, 1D, tá? Você consegue mudar isso, enfim, clicando no seu texto e escrevendo esse hexadecimal aqui, ou você pode simplesmente deixar preto mesmo, tá? Aí é com você. Vamos lá, agora eu quero construir uma área para o usuário conseguir, ele conseguir gerenciar, né, os gastos que ele está fazendo baseado em meses, né? Então, baseado em meses, vou dar um 20 de radius aqui, o usuário vai conseguir visualizar isso, né? Vai conseguir visualizar o valor total e particionado em gráficos, tá bom? Eu vou usar a mesma cor daqui de cima nesse card, então, beleza, cardzinho bonitinho. Vou colocar um texto aqui de total gasto, então total gasto em o mês que a gente está agora, fevereiro, tá? E aí eu vou colocar isso aqui, vou colocar um tamanho de fonte 16 mesmo, deixa eu dar um 0 aqui, deixa eu colocar um automático de line height, e beleza, aqui eu quero dar uma opacidade, deixa eu colocar o mesmo pretão aqui, eu vou colocar uma opacidade nesse total gasto em de 60%, tá? E vou deixar uma fonte mais regular. Só esse fevereiro que vai estar mais bold mesmo, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar mais bold, um bold. E aqui eu vou colocar regular, deixa eu colocar medium, vai ficar mais interessante. Merda. Agora sim. Beleza. 24 pixels de espaçamento em cima, 24 pixels de espaçamento lateral também com Alt pressionado, dando hover aqui. Deixa eu colocar aqui o valor, né? Vamos pensar no valor alto aqui, R$24.890 e 40 centavos. Tem que ter o ponto aqui, né? Então esse foi o valor gasto, né, nesse mês. Eu vou colocar uma fonte aqui 32, o dobro da fonte que está em cima, tá? Um espaçamento aqui pode ser 12, espaçamento 12 ou 8, pode ser 12 ou 8. E eu vou colocar esse texto aqui bold, tá? Bold não, acho que um semi-bold. E esse esse cifrão aqui pode ser light, né? Esse aqui pode ser light. Beleza. Então a gente tem o nosso total gasto já. Já temos o nosso total gasto e agora eu vou desenhar o gráfico, tá? Então aqui a gente tem o gráfico baseado em meses, né? Então a gente vai pegar os últimos 6 meses. Então a gente só vai fazer dos últimos 6 meses, tá? Então eu vou dar aqui um radiozinho de 8, 12 foi muito. Eu vou pegar a cor desse cara aqui. Eu poderia salvar essa cor como estilo, tá? Mas eu não quero focar em estilo ou componentes nesse curso, tá, pessoal? Vão ter vídeos futuros aqui nesse canal em que eu vou fazer vídeos só sobre componentes, vídeos só sobre estilos, vídeos só sobre variantes, sobre motion, enfim. Então se inscreva, tá? Se inscreva porque vai ter muita coisa boa vindo. Então, beleza. Tenho o meu gráficozinho aqui pronto. Eu vou colocar aqui, acho que setembro, dá 6 meses daqui para trás. E deixa eu mudar aqui para regular. Eu vou colocar embaixo desse gráfico, né, para servir como legenda. Beleza. Agrupo esses dois, tá? Com Alt pressionado, eu duplico. Dupliquei, eu vou dar Command Z ou Ctrl Z mais 3 vezes, né? São 6 meses de gráfico, então mais 6 vezes, tá? Então 6 gráficos aqui. Deixa eu desagrupar, porque na verdade deixa eu deletar, não. Deixa eu pegar só esse cara aqui, porque a gente precisa
Deixa eu dar deixa eu ver como que eu vou fazer. Tá, deixa eu arrastar. Na verdade, deixa eu agrupar esse cara, tá? E eu vou dar um auto layout nele, tá? E não importa, na verdade, quanto de espaçamento vão ter entre eles, eu vou colocar automático, porque eu vou jogar ele aqui, eu vou esticar até ele ficar com 24, tá? Então, esse último mês, que é o mês atual, vai ser fevereiro, o mês anterior, janeiro, e aí dezembro, novembro, outubro, tá? E setembro. Seleciono aqui, seleciono esse card, centralizo. Jogo para a esquerda, jogo para o centro, tá? Muito importante você fazer isso para praticar, tá? Praticar todas essas ferramentas que o Figma deixa pra gente, tá? Então, beleza, tá tudo centralizadinho, tá? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar com 24, né? Então, selecionei com Alt, eu consigo ver quanto de espaçamento tem dessa legenda para o fim desse card, e com Command ou Ctrl eu consigo diminuindo, né? Até chegar no valor de 24. O mês atual, que é fevereiro, eu quero dar opacidade 100 para ele, tá? Para ele ficar bem marcado. Mesma coisa do texto, tá? E eu vou querer colocar um semi-bold nele, tá? E eu quero mexer nesses gráficos, né? Porque não faz sentido deixar esses gráficos todos do mesmo tamanho. Então, selecionei o meu card aqui, vou colocar gráfico e você vê que ele está alinhado em cima, né? Então, se eu diminuir, por exemplo, esse aqui, ele vai diminuir para cima, olha só. Mas se eu seleciono o meu grupo e eu coloco para baixo, sempre que eu diminuir, ele vai diminuir para baixo, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui, deixa eu botar esse cara um pouquinho menor, e esse aqui assim, esse aqui um pouco menor. Beleza. Então, esse aqui é o gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico. Acho que eu vou dar 12 aqui mesmo, aqui ficou um pouquinho mais reto. Quero ele bem radius, assim, sabe? Então, beleza, já construímos a parte para o usuário identificar quanto que ele gastou nesse mês e poder ver isso em gráfico comparado com os meses anteriores, tá? Eu quero colocar uma ação para o usuário acessar o detalhe, tá? Desse card aqui. Então, eu vou colocar uma setinha de tamanho 40 aqui, dentro desse círculo, né? De valor 40. E olha que legal, eu quero que esse círculo aqui tenha a mesma cor, né, tem esse mesmo preto. Eu posso pressionar Ctrl C. No Windows, na verdade, eu não sei, tá? Não sei se é Option, acho que é Option no Windows, mas não é o Ctrl normal, tá? Eu acho que no Windows é Option, mas enfim, no Mac é a tecla Ctrl. E aí você clica e você pega, né, você puxa a cor. Como aqui está com opacidade, é só eu colocar em 100, tá? Vou selecionar esses dois caras aqui, dou um alinhamento à esquerda, arrumo o espaçamento e agrupei essa parte de cima, seleciono esse texto mais o círculo e alinho ele verticalmente, tá? Volto na página e pego a setinha, né? Eu quero pôr uma setinha aqui para simbolizar a ação do usuário, tá? Então eu venho aqui e diminuo a setinha, puxar ela para o centro aqui, diminuo ela até ela chegar num tamanho interessante. Deixa eu pôr ela aqui e eu vou ir vendo. Opa. Deixa eu vir aqui no Selection Colors, puxar para branco. Tá muito grande essa seta, deixa eu diminuir um pouquinho. Alt e Shift pressionado, diminui tudo de forma igualitária. Selecionei a seta e o shape e alinho, tá? Beleza, excelente, tá maravilhoso. Acho que eu vou colocar a cor dessa seta como uma cor de fundo. Aí, ficou bem legal. Então aqui já simboliza para o usuário que existe uma ação nesse card, tá? Quero fazer agora, eu vou copiar esse texto para baixo com Alt, tá? E vou fazer a seção de detalhes, né? Então, quero colocar aqui 40 pixels, depois ou 32. Vou selecionar, alinhei tudo à esquerda
eu quero fazer uma página de detalhes agora, né? Em que basicamente a cada novo gasto que eu fizer, eu posso adicionar, né? Eu posso adicionar aqui, eu posso adicionar no app, correto? Então eu venho aqui, primeiramente eu vou ter uma área de ícone, em que eu vou colocar o ícone dessa despesa, tá? Eu vou ter um texto, deixa eu duplicar para cá, um texto em que vai ser basicamente o nome dessa despesa, eu vou colocar em medium. Vamos supor que Starbucks. Fui lá no Starbucks, no falecido Starbucks, né, que não tem mais aqui. Deixa eu dar um zoom maior para vocês verem. E aí eu posso adicionar, certo? E aí eu quero colocar uma feature também, em que a gente pode setar se tipo assim, se aquela despesa é uma despesa avulsa daquele momento, como um café, ou se é uma despesa recorrente mensal, como aluguel, academia, enfim. Então eu vou colocar aqui avulso, né, para o usuário saber que aquela é uma despesa avulsa. Vou colocar uma opacidade de 60%, vou diminuir a fonte para 14%, vou zerar isso aqui, colocar alto aqui para não me atrapalhar. E mesma coisa aqui, né? Eu cliquei naquela barra do iOS aqui, acabou que puxou para os textos essas medidas, mas beleza. Aqui coloco regular, avulso, beleza. E aí eu coloco aqui 4 de espaçamento. Seleciono tudo, agrupo e alinho nesse círculo, né? Que vai ser o meu ícone. Vou pôr 16 aqui de espaçamento. Do outro lado, a gente vai ter o nosso preço, né? Quanto que aquilo custou, né? Então RS cifrão e, sei lá, custou R$20 esse café, não faço nem ideia de quanto que é. Mas enfim, vou colocar aqui bold, tá? E esse RS cifrão eu vou colocar regular, tá? Seleciono esse texto aqui, esse meu grupo e o preço e alinho tudo verticalmente. Eu jogo esse texto para cá, para ele ficar com 24 e beleza, foi. E agora é só a gente colocar o ícone, né? Eu quero a mesma cor desse gráfico, só que eu quero 8%, acho que 8% de opacidade é massa. Vamos vir aqui na nossa pasta e vamos selecionar o íconezinho de café, né? Que é esse mug aqui. Diminuir até chegar no tamanho legal, acho que 16 é um tamanho, não, muito pequeno. 20, 22, pode ser 22, acho que é um tamanho legal. E eu vou ter que fazer um ajuste óptico aqui, ó, porque ele está centralizado. Só que como essa caneca tem essa alça, eu vou ter que jogar 2 pixels para cá, tá? Para dar a sensação de que de fato está centralizado, tá? Copio a cor desse cara, colo aqui, beleza, perfeito. E agora o que eu posso fazer é copio todo esse item, tá? Todo esse item, agrupo e duplico, tá? Duplico aqui para 20 tá bom. Command D, eu vou duplicando aqui, tá? E agora eu só altero, na verdade, né? As coisas aqui, ó, recorrente, mensal, aluguel, sei lá, um aluguel, sei lá, de 5 mil. Isso aqui é legal, ó. Como esse texto tá alinhado à direita, seria legal se a gente selecionasse todos esses textos, tá? E alinhasse ele à esquerda, tá? E aqui a orientação desse texto também ser à esquerda, tá? Então vamos voltar para cá, 24 pixels, perfeito. Deixa eu ver aqui a academia, recorrente mensal, academia vai custar 240. E deixa eu ver mais alguma coisa. Padaria. Avulso. Padaria não, né? Deixa eu ver.
Qual outro ícone que tem aqui? Tem mug, tem dinheiro. Eu acho que esse aqui nem vai aparecer muito, né? Mas vamos usar esse mesmo íconezinho de café aqui, tá bom? Deixa eu pôr aqui de uma loja, na verdade. Tem uma sacola ali, então vamos pôr de uma loja. Adidas, e a gente gastou 300... Opa! Gastamos R$300 lá na Adidas, tá? Beleza. Basicamente, a nossa interface de app está pronta, correto? Está pronta a nossa interface. Vamos agora só mudar, né? Mudar os ícones, né? Venho aqui no aluguel, que é a casinha, jogo para cá, diminuo ele até a altura, acho que a gente está usando 22. Eu posso dar Command X ou Ctrl X, deleto esse cara, clico nessa elipse aqui, tá? Entro dentro dela e colo. E aí eu venho e eu centralizo esse cara, tá? Centralizo. Mesma coisa aqui, eu posso deletar esse cara e vir aqui na academia, no iconezinho aqui, diminuo ele, tá? Diminuo ele. E aí, galera, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Eu estou usando esse preto, mas vocês podem colocar, sei lá, o ícone verde, essa partezinha aqui verde, igual essa daqui de cima. Enfim, vocês sejam criativos e customizem o app da forma que vocês quiserem, tá? Beleza, último ícone, 22 e perfeito. Nosso app está pronto, tá, pessoal? Está pronto. Eu só quero ensinar para vocês agora um truquezinho bem legal, que é de uma navbar, né? Que é a barra de navegação do app, né? Basicamente. Eu estou achando aquele texto de cima muito pequeno. 16, não, vamos por 20. Como ele é um título, orientar ele para a esquerda. Aí. Como ele está em cima, seria bom ele estar um pouco maior. Beleza, deixa eu agrupar isso aqui, tá? Eu vou agrupar, já está pronto, eu vou dar o lock nele, tá? Vou colocar aqui detalhes e vou dar o lock nele, tá? E agora eu vou colocar uma barrinha, tá? Uma barra aqui embaixo, que basicamente vai ser uma barra de navegação, né? Para o usuário poder, enfim, mudar de tela, tá? Basicamente vai ser isso. E aí, como que vai funcionar essa barra? Ela vai ter um círculo no meio de 56 pixels, tá? 56 pixels, que vai estar no meio dela. Só que a gente vai fazer esse círculo de um modo bem interessante. Vamos lá. Eu quero arredondar essa parte de cima dessa barra. Quero que a parte de baixo fique reta, mas a parte de cima redonda. Então eu venho aqui, boto 32, por exemplo. Então, eu só arredondo a parte de cima, correto? Tá. Então, agora, eu quero dar um subtract. Eu venho nesse círculo aqui, deixa eu fazer um pouco maior, por ele 80. Aí, perfeito. E boto ele bem centralizado aqui, ótimo. Eu seleciono a barra e o círculo e dou um subtract, que aí ele vai subtrair a forma de cima da forma de baixo. Porque eu consigo colocar o meu outro círculo, né? Vai vir um círculo aqui de 56 pixels aqui dentro. Tá? Ótimo. Só que aqui tá tudo muito reto, né? Tem umas quinas meio retas e tal, não tá bonito, não tá legal. Então eu venho aqui e eu posso dar um radius, né? Deixa eu colocar aqui tá. Seleciona esse subtract aqui, tá? Então vem aqui, clica aqui e dá um flatten para ele poder mergear direito e formar uma peça só. Porque aí a gente consegue vir aqui e selecionar esta, dar um zoom maior, selecionar essa pontinha aqui, segura Shift, seleciona essa outra ponta aqui e dá um radius de 100, por exemplo. Pode ser menos, tá? Um radius de 50. Enfim, você que sabe. Um radius de 24.
Pô, 24 eu acho que ficou legal. E aí, o que a gente vai fazer agora vai ser... Nós vamos aplicar um shadow. Vamos colocar uma cor branca nessa barra. Vamos aplicar um efeito de shadow para cima. Então, Y tem que estar menos 4. Só que o shadow ficou muito forte, muito marcado. Eu quero colocar um blur de 12, tá? Um blur de 12 e uma opacidade de 8. Ótimo, perfeito. Esse círculo aqui vai ser o círculo de ação. Vai ser onde o usuário vai tocar para poder inserir uma nova despesa, tá? E eu quero colocar uma cor bem diferente nesse círculo. Então eu vou usar esse roxo aqui, ó. Esse roxo aqui você pode copiar, tá? A6, 25, F5 e colar na parte de fio do seu Figma, tá? Então coloquei esse roxo aqui, eu vou adicionar um íconezinho de mais para simbolizar que o usuário pode adicionar coisas ali dentro, tá? Eu vou colocar ele um pouquinho maior do que os outros ícones, por 24. Beleza. Deixa eu centralizar aqui. Centralizou. E eu vou colocar a cor dele, vem aqui em Selection Colors, de branco. Ótimo, estamos quase lá, hein? E agora a única coisa que falta é colocar os ícones dessa barra, tá? Então eu venho aqui, o primeiro ícone, que vai ser o ícone de Home, eu vou usar essas coins aqui, tá? Então eu venho e eu coloco o tamanho dele de 24, tá? O tamanho dessa caixinha aqui vai ser 24 pixels. Opa, deixa eu dar um zoom aqui que vai facilitar. Venho aqui 24 pixels, tá? Eu vou colocar todos os ícones primeiro, depois eu formato eles. Um íconezinho de gráfico, tá? Posso vir aqui, ó, tranco essas medidas e boto 24, tá? E aí o ícone tá aqui, eu só arrasto ele para cá. Beleza. O próximo ícone vai ser um íconezinho de relatórios. Então vai ter aqui 24 de altura, tá? E o próximo ícone vai ser um ícone de perfil, tá? Vai ser um ícone de perfil em que não tem aqui, né? Não tem aqui. Deixa eu exportar rapidinho para cá, então. Tá? Eu tô com outra tela aqui, que aí eu consigo exportar. Consigo exportar para cá, tá? Eu vou colocar ele na pasta, né? Então você só pega e vocês arrasta ele para cá, tá bom? Ele vai vir no tamanho certinho já, porque eu acabei de exportar o vídeo e a cores aqui para vocês, tá? Eu quero que todas as caixas estejam com 24. Essa aqui não tá, desse file. Então eu clico nela, seguro Command ou Ctrl e arrasto para o lado até aquele 18 virar 24. Ótimo. Clico 2 vezes, acesso o ícone e centralizo ele nessa caixa, tá? Então eu vou mudar as cores desses ícones aqui, porque eles não vão estar selecionados. Opa! Não vão estar selecionados. O único que vai estar selecionado é o primeiro ícone, que é o da Home, né, que é a página inicial. E aí, pessoal, vocês podem mudar o ícone, tá? Eu já ensinei vocês como que pega ícone lá no Figma Community. Então, vocês podem pegar o ícone através de lá, tá? Então, vocês podem fazer isso. Beleza. Eu vou dar um espaçamento desse cara aqui de 48 pixels, tá? Entre eles. E agrupo e movo para cá para 32, tá? A mesma coisa aqui. 48 pixels, já tá na verdade, né? Agrupo e 32. Show de bola, show de bola. Daqui de cima eu quero que essa barra tenha 20 pixels de... Vou colocar 20 tá bom. E aqui eu quero que esse cara... quero que esse cara aqui
seja 20 também, tá? Selecionei a barra, selecionei os ícones e vou jogar ela para baixo, né? Seguro Alt para eu ver a medida e com a setinha do teclado eu vou diminuindo, tá? Vou agrupar esse cara aqui também e vou chegar ele até ele ficar alinhado, né? O mais ficar alinhado. Pronto. Acabou o app tá pronto. Deixa eu só chegar esse cara um pouquinho para cima aqui, que eu não tô gostando dele ficar tão perto. Pronto, o app está pronto, tá? Temos a nossa navegação, temos nosso gráfico, temos a nossa lista de detalhes, então tá tudo certinho. Nos últimos 5 minutos de aula agora nós vamos animar, tá? Nós vamos animar esse protótipo, tá? E a nossa animação vai ser um motion muito simples, tá? Muito simples, que é quando a gente dá o play, eu quero que esse gráfico suba, né? Eu quero que esse gráfico aqui suba, tá? Basicamente vai ser isso, tá? Que é algo muito simples. Então, pensa aqui, eu preciso de um estado inicial e de um estado final. O estado final a gente já tem, que é esse aqui. Então, o estado inicial vai ser como? Eu vou duplicar essa tela, tá? Deixar aqui a 100 e eu vou diminuir. Eu vou colocar, vou selecionar todas essas barras desse gráfico e vou colocar uma altura aqui, ó, nesse H de 0, tá? Você viu que ele subiu, né? Subiu. Eu venho aqui nesse grupo gráfico e eu coloco para baixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, aí. O gráfico não tá para baixo. Deixa eu ver por que ele não tá para baixo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá, o Vive a cores. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar 0 em cada um, porque por algum motivo não tá rolando. Botar em tudo, mas beleza. Não vou perder muito tempo com isso, só você colocar 0 em cada um desses. Ah tá, eu sei por quê. Não é que ele está subindo, é porque ele está perdendo altura e ele está ficando na parte de cima. O que a gente pode fazer agora é segura Command e desce com esse cara, né? Ele está 8 pixels daqui de cima. Então vocês vão descer com Command ou Ctrl segurados até chegar a 8, né? Mais um pixel só e foi. Dá um zoom maior que às vezes o Figma brinca com a nossa cara. Pronto, 8. Então aqui tá com 139 de altura, aqui 139 também. Então basicamente o que a gente vai fazer é muito simples, você já aprendeu isso no vídeo da Game UI, tá? Pega essa tela, deixa eu dar o nome para ela de 0, Finance 0 e Finance Fim, tá? Eu vou vir aqui, protótipo, venho na tela e eu simplesmente conecto. Tá? Então, after delay, eu quero que seja mais rápido isso aqui, eu vou colocar 200 milissegundos. Eu quero que dê um easy in and out, eu vou mudar um pouco a curva e dar o Smart Animate, tá? Para app, eu gosto de, deixa eu só botar um nome aqui de Start. Para app, eu gosto de clicar aqui, ó, esse playzinho da própria tela, que ele abre como se fosse um appzinho do lado aqui, né? Então, olha só, se eu reiniciar, olha só, fizemos um protótipo com um gráfico crescendo, tá? Dá para fazer muita coisa, dá para fazer, tipo assim, cada coluna dessa crescendo de forma distinta. Então cresce essa, depois essa, depois essa e essa.
e aí dá aquele efeito bonito de onda, sabe? Mas isso vai demorar mais tempo e, enfim, o curso deve estar batendo aí agora, sei lá, 2 horas de curso. Então, enfim, vamos ficar com esse protótipo mais básico e se inscreva, tá? Se inscreva aqui no canal, porque vai vir muito vídeo especialmente sobre motion, sobre protótipo no Figma e também motion no After Effects, tá? Então se inscreva que vai vir muito vídeo para a gente explorar protótipos mais complexos, tá? Mas enfim, espero que você tenha gostado, tá? Desses dois apps. Novamente, se inscreva, o link dos assets que a gente usou em todo esse curso tá na descrição, tá? Deixa o seu like, manda para sua rede, tá bom? E é isso. Te vejo no próximo vídeo.